Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho DVD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10, lição da classe dos adultos ou dos jovens, lição da classe dos jovens, corrigindo aqui, que tem o título geral Separados para Deus. Estamos na lição de número 10. Já estamos encerrando esse trimestre, primeiro trimestre de 2023, e já estamos encerrando, não é? Falta só, depois dessa aqui, mais 3 lições, né? Um assunto interessante, e nesta oportunidade nós vamos falar de três adjetivos poderosos para a vida de um homem: arrependimento, perdão e santificação, para a vida do homem e em especial para a vida do homem cristão, não é? Então o comentarista colocou esses 3 itens, 3 adjetivos interessantes, não é? Santidade e arrependimento, primeiro tópico. O segundo tópico ele fala a santidade e o perdão. O terceiro tópico é experimentar exemplo de pessoas arrependidas. Tem várias, né? Na Bíblia tem aqui alguns exemplos que vale a pena salientar, ok? Então nós vamos trabalhar em cima dessa propositura, né? Da lição aqui proposta. Tudo bem? Mas vamos lá. O que é arrependimento? O que a Bíblia fala sobre arrependimento? Arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende, ela muda de ideias, decide de uma forma diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e se vira para Deus. Então, arrependimento significa mudar a direção, mudar o pensamento. Isso é arrependimento. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro caminho, ao verdadeiro arrependimento, ou melhor, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo 25. Então, arrependimento, o que a Bíblia apresenta? Primeiro ponto, é reconhecer o pecado. Você precisa reconhecer que é pecador para poder se arrepender. Para se arrepender, a pessoa precisa entender que pecou, todos pecam. A pessoa que se arrepende fica triste, porque entende aí que o pecado é errado. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 e 10, então por isso pede perdão a Deus. Então quando você reconhece, você entende que precisa entender que pecou, todos que pecam, a pessoa que se arrepende fica triste por entender que o pecado é errado. Então isso é em 2 Coríntios capítulo 7, verso de número 9 a 10, nos aponta isto, E a Bíblia ainda trabalha sobre a tristeza segundo Deus, que recai sobre a vida do pecador e logo ele deve se arrepender, ok? Arrependimento também é mudança de vida. O arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. O arrependimento também decide, decidir mudar de vida. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Deus. Não se contenta com o pecado, que quer fazer o que é certo e agradar a Deus. Em Romanos capítulo 2, versos 6 a 8. Então, quais são as consequências do arrependimento? A principal consequência do arrependimento é uma vida diferente. É a mudança de atitude em relação ao pecado, A atitude em relação ao pecado muda. Agora a pessoa não quer continuar pecando. E com a ajuda de Deus e do Espírito Santo e de Jesus, ele pode ajeitar o pecado e escolher fazer o que é certo. Pode rejeitar o pecado, pode abandonar o pecado, pode negar totalmente as práticas pecaminosas e deixar de pecar. Quando vamos para Tiago, capítulo 4, verso de número 7 e 8, podemos observar esse ponto importante, que devemos deixar de pecar. Então, a pessoa arrependida, ela está pronta para aceitar a correção de Deus. A pessoa que se arrepende,
não é? Arrepender como viver ela vai aprender, se arrepende e aprende a viver como de maneira certa. Viver, isso não significa que ela nunca mais vai pecar, mas significa que vai pedir perdão e que vai tomar uma direção, vai se esforçar para fazer o melhor e lutar contra os desejos de pecar. 1 João, capítulo de número 1, versículo 8 e 9. Outra característica do arrependimento é a libertação da culpa, né? A libertação da culpa. Quando uma pessoa peca, quando uma pessoa se arrepende, ou melhor, Deus perdoa seus pecados. Agora ela não precisa viver mais com o peso da culpa. A pessoa arrependida entende que não está mais aí debaixo da condenação. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Né? E com o tempo, o arrependimento traz muitas consequências exteriores. Deus liberta do pecado para poder praticar. Deus, com o tempo, o arrependimento traz muitas consequências. Deus liberta para poder praticar aí boas obras. Primeiro, Tito capítulo 2, versículo 14, né? Ele pôs o desejo de fazer aí bem o seu coração e ajudar e pôr fim às práticas libidinosas do pecado. Então, nós temos vários significados, vários pontos interessantes porque devemos se arrepender. E assim, dentro desse contexto, nós vamos observar que o ponto de partida, né, dentro desse quesito, que o comentarista coloca aqui, santidade e arrependimento. Santidade não significa perfeição. O que significa perfeição? Não existe uma resposta única, pois cada pessoa tem seus perdões, seus padrões. Na verdade, perfeição no homem não existe, né? Isso é fato. Não existe perfeição no homem, né? Na filosofia grega, o conceito de perfeição está relacionado a uma realidade imutável, um conceito estático e flexível. No entendimento dos gregos, alguns que precisasse mudar já indicaria, aliás, que não era perfeito, pois se fosse, não precisaria de mudança. Na cultura judaica, que regia aí os anjos de Deus e seus apóstolos, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral. Então, a santificação significa perfeição, não significa perfeição melhor, ela é contínua e progressiva. Isso já tratamos em outro vídeo, logo no início desse trimestre, né? Então, podemos observar que dentro desse contexto de arrependimento ainda, nas escrituras nós vamos ver uma palavra hebraica que significa nakum, quer dizer entristecer-se, né? E do termo shalb, quer dizer voltar-se, mudar de rumo e mudar de direção. Já a palavra grega para esse vocábulo é metanel. Metanel quer dizer mudança de pensamento ou metanoia, né? E, portanto, o arrependimento é um estado de tristeza movido pelo arrependimento, pelo reconhecimento dos seus erros cometidos que altera o comportamento do indivíduo, não é? Assim, ele abandona as más condutas leais e volta para Cristo, para Deus, a fim de alcançar paz de espírito, né? Qual a importância de ter essa consequência? Uma pessoa arrependida decide viver uma nova vida, mas compreende que não estava agindo corretamente ou estava na direção errada. E é por isso que a Bíblia mostra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E vem assim o tempo de refrigério, né? Arrependimento genuíno vai além de uma comoção, né?
vai além, é uma atitude consciente, não é uma tristeza para sensibilizar o próximo, mas um abatimento verdadeiro diante de Deus, né? Esse é o primeiro passo para seguir a caminhada cristã. Mas antes é necessário tomar duas atitudes. Primeiro, o reconhecimento do pecado e segundo, mudança de comportamento, né? Então, toda pessoa que se arrepende reconhece que errou e o segundo ponto, a segunda característica é mudar de comportamento, né? É quando alguém, por exemplo, reconhecimento do pecado. O que é isso? É quando alguém assume que tem falhas e peca a todo momento, não é? Então essa reflexão gera humildade e a palavra diz que Deus concede graça aos humildes, né? Tiago capítulo 4, verso 6. Já a mudança de comportamento é quando você abandona hábitos antigos de comportamento, forma de se comportar plena, prática moderada, e somente com o auxílio do Espírito Santo que conseguimos anunciar ou renunciar o pecado e trazer e fazer o que é certo, né? João capítulo 16, versículo número 7 e 8, ok? Qual o impacto do arrependimento para o cristão? Os impactos ficam evidentes, né, na vida do crente, ou seja, a disposição para viver de forma correta, isto não é blindar de pecar, mas significa que ele pedirá perdão a Deus e esforça-se para dar o melhor aí na luta contra o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10. E segundo, a libertação da culpa. Terceiro, a consequência de contra quem pecou, né? Então são esses impactos interessantes que acontecem na vida de quem se arrependeu, ok? Na vida de quem se arrependeu. Então, dentro dessa questão, nós vamos para a próxima. Perdão. O que é perdão? O que é perdoar, né? Perdão, nós vamos encontrar aqui que a palavra envolvida dentro do termo hebraico, nós vamos observar que a palavra ela é salash, que quer dizer perdoar, que é um verbo hebraico usado para 40, ele é usado na Bíblia 46 vezes, né? E nós vamos ver também salak, que quer dizer perdão, substantivo hebraico usado usado somente uma vez esse substantivo, é um substantivo hebraico, né? Em Salmos 86, verso 5. Kafa quer dizer cobrir. A palavra usada é cerca de 10 vezes na Bíblia, no sentido de perdoar, embora seja a palavra traduzida principalmente por expiar, né? Nasa, que significa levantar, perdoar, é a palavra hebraica usada por cerca de 13 vezes no sentido de perdoar. Afiemi, que quer dizer deixar ir, perdoar. O termo grego usado para usado por cerca de 145 vezes no Novo Testamento, né? Dentro desse texto está Mateus capítulo 3, verso 15, né? E Apocalipse capítulo e até Apocalipse capítulo 11. Então são bastantes textos no Novo Testamento que falam de perdão. Outro termo que aparece na Bíblia é áfisis. Áfisis quer dizer perdão, é um substantivo grego empregado cerca de 17 vezes. Tem também o chariziomai, que é ser gracioso com, é uma palavra grega utilizada por 22 vezes, né? Depois nós temos o apolo. Apolo significa soltar, perdoar. O verbo grego ocorre cerca de apenas uma vez, né? Dentro de Lucas capítulo 6, verso 37. Qual é a característica geral do perdão? O poder do perdão é ser um ato divino, né? É um ato divino que resulta no perdão do transgressor
no qual o modo de ser humano pode se perdoar o outro, ok? Então, o perdão é um ato da alma, né, que mediante a qual a pessoa ofendida permite que seu ofensor fique livre, não é? Então, é um ato nobre, um ato necessário, não é? O perdão, ok? Outro fator interessante é a ênfase da fé cristã. A fé cristã é supremamente destacada por sua ênfase sobre o perdão, ok? E assim sucede porque o grande profeta do cristianismo, ou seja, o Cristo, né, em sua morte e ressurreição, ele forneceu aos homens os próprios meios de ressurreição, né, e forneceu aos próprios homens meios de perdão. Esse elemento faz parte do significado, né, da palavra, da missão do Filho de Deus, né, e assim sucessivamente. Outro fator importante é o ensaio bíblico, né, o ensino bíblico sobre a questão do perdão, né. Temos bastante conteúdo e bastante material para estudarmos sobre esse negócio, ok? Os problemas relativos à doutrina do perdão. Cristo ensinou claramente que o perdão divino depende com uma condição possível de perdoar uns aos outros, nossos ofensores, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos aprendendo com respeito a essa temática que é interessantíssima, ok? O comentarista, ele coloca aqui sobre a graça divina que viabiliza o cristão, que o cristão agrade a Deus com sua vida. Depois vem o arrependimento, que é a base para a santificação. Ninguém santifica se não tiver arrependido, né? E assim sucessivamente. Então, o perdão, por exemplo, né, conforme nós já dissemos aqui. E agora nós vamos falar um pouco sobre santidade, né? Sobre ragiasmo, né? E nós vamos trabalhar um pouco essa questão aqui, ok? Quando vamos para a santidade e o perdão, o cristão precisa arrepender-se e perdoar. João, ele afirma que o amor de Cristo gera fruto de santificação ou de santidade. E nele não há lugar para o medo ou julgamento, né? Quando vamos para 1 João, capítulo 4, verso 16 a 19, né? Uma das grandes fontes de modo de sentimento e culpa. Ou então, o cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo salva tanto os da culpa quanto do poder do pecado. Então, conta-se que, certa vez, Martinho Lutero teve um sonho em que o diabo apareceu a ele e apresentou uma longa lista de pecados cometidos. O inimigo, aqueles pecados cometidos por ele, né? Então, o inimigo queria impor sobre Lutero a culpa de condenação. E pelas inúmeras falhas, Lutero não negou o pecado, mas lembrou ao diabo que algo estava faltando a ser escrito naquela longa lista. Então ele disse: escreva no final da lista que o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz me purifica de todo o pecado, todos os seus pecados, tudo o que poderia nos condenar foi cravado na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo número 14, ok? Outro valor interessante é o cristão precisa perdoar o seu próximo, não é? Então, o perdão ele vem trazendo uma força muito grande, né? Porque o perdão ele sara, o perdão é o remédio para a alma, né? A alma angustiada, a alma ferida, a alma que está realmente precisando de um cuidado, né? Então, o perdão ele sara, ele traz vida, ele traz revitalidade, ele revitaliza, né? Então, infelizmente, algumas pessoas estão despercebidas na realidade da mensagem da oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, essa frase ela condiciona o nosso perdão à maneira de como perdoamos, né, a quem nos tem aí ofendido, ok? Então, é de suma importância entendermos esses pontos interessantes sobre a santidade
e o perdão. Né? O terceiro subtópico do tópico 2 diz assim: o cristão deve ser livre da raiz de amargura. A raiz de amargura pode surgir dependendo de como se lida com a ofensa recebida. Por um outro lado, a ofensa não pode, por outro lado, se a ofensa não for tratada e perdoada, a pessoa ficará ferida e presa ao seu ofensor. Isso é uma verdade. Precisamos ter cuidado com esse tipo de sentimento negativo. Às vezes você cria um fantasma que não existe. Você criou no seu subconsciente, mas ele não existe. Então tenha cuidado com isso. Tomemos cuidado com essas frustrações desnecessárias e esses Frankenstein que se cria, não é? Fazendo susto onde não tem susto, não tem nem perigo de ter, não é? O terceiro tópico, ele nos apresenta um exemplo de pessoas arrependidas. Ele nos apresenta Zaqueu, o chefe dos publicanos, nos apresenta a mulher pega em adultério, João capítulo 8, versículo 3 a 11, não é? Então, todo essa nossa visão e o conteúdo bíblico sobre a santificação, né, nos apresenta conteúdo de forma muito objetiva, muito claro, e que nós vamos poder verificar como é importante, né, a santificação, a necessidade que temos de santificação, né, porque é uma exigência de Deus sermos santos, né, é uma exigência do Senhor. Então, podemos observar que o termo grego empregado aqui para santificação é agiasmo, né? Que significa consagração, separação, santificação, e refere-se a um processo de levar o crente a tornar-se uma pessoa dedicada, santa, baseada no início implantado, quando a sua conversão, quando você se converteu. Quais os elementos da santificação? A separação do crente para Deus, para o seu serviço, no Salmo 4, verso 3. Outro elemento da santificação é a reutilização, uma realização divina, não é? Por meio de Cristo e do Espírito Santo. E consiste, outro ponto importante aqui, consiste na comunhão mística com Cristo. Depende do valor da expiação e pelo sangue de Cristo. Então realiza-se mediante a energia da palavra de Deus, né? O Cristo é o nosso mais elevado exemplo de santidade, porquanto é a nossa santificação. A eleição leva a efeito esse alto objetivo por meio da santificação, então não podendo aí ser alvo de deixar de ser concretizada a vida do crente, né, e regenerado, visto que é um dos elos da cadeia de ouro que nos leva à glorificação. Outra característica é que a igreja se tornará gloriosa por meio da santificação. Outra característica é que a santificação conduz ao crente àquela santificação do íntimo, sem que ninguém verá a Deus. Outra característica é que torna aceitável para Deus a oferta dos santos, né? É a vontade de Deus é que os crentes sejam santos. Então Deus já vinha pedindo, já vinha colocando no crente essa obrigação de ser santo, né? Vamos dizer obrigação, né? Um dever de ser santo. Não é luxo para ninguém, pelo contrário, é uma necessidade, né? É uma carência, é uma exigência de Deus, ser santo porque eu sou santo. Então é um atributo cognoscível de Deus que também usamos, né? E ele disse que precisamos ser santos. Foi ele quem trabalhou isso em nós, né? E trabalha até hoje, não é? E assim sucessivamente. Então, como vamos trabalhar biblicamente falando, isto é, a declaração de imposto para a vida atual, em João capítulo 1, verso 1 a 8, né? 1 e 8, aliás, né? Então, a experiência mostra que é uma declaração de santificação, uma declaração de
santificação. A experiência mostra que a declaração de inteira santificação são falsas, até porque é impossível você ser santo igual a Deus, né? Nós sermos santos igual a Deus. É impossível que isso aconteça, né? A salvação tem os seus primórdios, né, originário na eleição, uma vez que se desenvolve a realidade de ser, de ela se tornar um meio de eleição, e assim sucessivamente. Outro ponto interessante aqui na revista, deixa eu abrir aqui, deixa eu me ver, sobre essa questão aqui da santificação. Nós vamos ver aqui no tópico de número 3, né, pessoas que foram arrependidas, né, a mulher que foi flagrada no ato de adultério também recebeu a graça, né, e o perdão do Senhor. E a santificação, ela tem a sua base, né, totalmente em Deus, totalmente em Deus. Então, quando vamos observar a santidade e o perdão, o cristão precisa aprender perdoar. Ele precisa aprender a se perdoar, a não ficar pegando algo que não é dele. Uma vez que você está em Cristo, nova criatura é. Se você já confessou o seu pecado, falou com o Senhor e sente paz no seu coração, então você está perdoado para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, quando vamos para a questão da santidade, né, podemos ver que essa questão de santidade é muito abrangente, conforme nós já tínhamos trazido em uma aula anterior, né, onde nós tratamos bastante sobre essa questão de santificação. Santificar, santo e santificado, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, quais a inteira santificação? A experiência mostra que as pessoas que declaram ter alcançado a perfeição sempre reduz a definição do pecador para ter a capacidade de viver em algum grau as suas declarações. A santificação inclui a participação positiva na virtude morais de Deus, né? Então, dentro desse ponto de vista, a santificação deve ser um processo infinito, né? E eterno ainda, por que não dizer, sobre a nossa participação na plenitude de Deus. A perfeição atualmente é o alvo, né? É o alvo. A perfeição, Deus sempre será o alvo de nosso viver. Ele sempre será o alvo de nosso viver. Então estamos sempre vivendo em Cristo, glorificando a Cristo, exaltando a Cristo, não é? Para que a nossa vida de renúncia seja constante, não é? Em nós e por nós e para nós, ok? Em nós, por nós e para nós. Então, arrependimento, perdão e santificação faz jus a esta palavra, né, de Deus, e a nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Uma lição interessante, não é? Que com certeza os jovens vêm aprendendo bastante, né? Outro ponto de partida é qual é o alvo da santificação. O alvo da santificação tem os seus principais primórdios, né, no originário das eleições. Uma vez que se arrepende, que se desenvolve uma realidade, ou seja, uma vez que se desenvolve uma realidade, ela deve tornar um meio de eleição. O Espírito Santo é um agente da santificação, pois, afinal de contas, trata-se de uma realização divina, porque requer aí a cooperação humana, né, e concretiza aí mediante o uso dos meios de desenvolvimento espiritual, ok? Outro ponto de partida é que a santificação, o alvo, é o elevadíssimo, né? Antes de mais nada, a própria natureza santa de Deus está sendo implantada em nós. Daniel capítulo 2, capítulo 3, verso número 21. Outro alvo interessante é a perfeição de Deus, não é? É o alvo da santificação, chegou a participar da natureza do Pai, não é? Portanto, somos filhos de Deus e estamos sendo conduzidos, né, à glória de Deus. Então, outro alvo é a participação da natureza metafísica de Deus, né?
e o resultado da Inquisição, da Inquisição após a perfeição, né? Então, esse tudo é de fator de suma importância para o nosso aprendizado, tá certo? Muito bem, eu fecho aqui apontando sobre a mulher samaritana, a mulher que foi pega em adultério, que recebeu o perdão do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando na vida de cada um e trabalhando de forma sobrenatural. Um abraço, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar a vida.